novo. E a cada palavra nova vem um novo ensinamento para aqueles que estão atentos. Então se ligue, porque algo Deus vai falar com você nessa noite. 32, 7. Eu vou ler uma vez e depois a igreja lê juntos, tá? Sede, na minha versão diz assim: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco maior do que o que está com ele. Eu ainda vou ler o 8, mas depois a igreja repete só o 7. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Agora toda a igreja vai ler somente o 7, só o 7. No 3, tá? 1, 2, 3. Esforçai-vos e tende bom ânimo, não tenhais nem vos esforçais por causa do rei da Síria, nem por causa da toda a multidão que está com ele, porque é melhor conosco do que com ele. Aleluia, poder assentar. Nessa passagem, eu estava meditando nela pela manhã, e eu disse, como normalmente, Jorge, você me dá só um pouquinho de e pode falar, eu gosto do fundo musical, porque ele me ajuda a entender e me conectar com Deus. Quando eu estava meditando nessa palavra hoje de manhã, Deus estava falando algumas coisas a respeito de algumas vezes. Eu estava apresentando a Ele, em oração, algumas petições, algumas coisas que são sonhos meus, né? E aí, em determinado momento, chegou essa palavra para mim, e Deus falando sobre as guerras que nós, servos dele, vivemos diariamente. Essa semana, no Instagram, alguém postou que eu disse, gente, que interessante, eu queria mandar para algumas pessoas. O pastor botava assim, botou a imagem de pessoas felizes sobre um grupo de pessoas e colocou a seguinte frase: como as pessoas acham que é a vida de um crente. E na sequência, ele colocou um jogo de videogame representando uma guerra, onde um soldado sozinho tinha que atirar contra diversos inimigos. E esses inimigos, cada vez que ele matava, um se multiplicava em 2. E ele corria para um lado, e ele corria para o outro, e o inimigo se multiplicava. E aí, durante esse momento, começaram a aparecer umas chaves assim, onde, quando ele matava o inimigo, ele ganhava um bônus. Sabe qual era o bônus? A oração, o jejum, a busca, a leitura. E todas as vezes que ele matava o inimigo, ele ganhava como bônus 10 soldados. E aí ia crescendo o exército dele. E eu parei, eu vi, pastor, essa representação, ele foi muito feliz no exemplo que ele deu. Porque é assim mesmo. Às vezes a gente acha, e muitos que estão próximos a nós, acham, e fomos infelizmente ensinados durante muito tempo assim, que quando você aceitava Jesus Cristo, todos os seus problemas sumiam. Isso não é verdade. Quando você aceita Jesus Cristo, você passa a enfrentar o problema de outra forma, com a certeza de vitória, porque você sabe que não vai sozinho, porque na sua frente vai o general de guerra. A diferença está aí. Por que às vezes você tem uma família ou um grupo de pessoas que, se você for entrevistar, às vezes um está com enfermidade que está lutando há muito tempo, às vezes um está com problema na família que está lutando há muito tempo, às vezes um está com problema com o esposo ou com a esposa, mas estão sorrindo. Eles estão caminhando. Eles não ficam parados. Eles não estão paralisados. E por quê? Porque eles sabem que ainda que eles estejam em guerra, eles já ganharam essa batalha. Porque eles não estão caminhando sozinhos. Mas a guerra, ela vai acontecer. E eu acho engraçado que às vezes nós temos uma imagem errada do que é viver uma guerra. Eu penso que quando a gente é chamado a viver uma guerra, Deus está nos habilitando para nos entregar algo que se torne um grande testemunho para que outros que ainda não tiveram a oportunidade de se achegar a Ele, ou por escolha, ou por desconhecimento, tenham essa oportunidade através daquilo que você e eu vivemos. Mas às vezes a gente se assusta do tamanho da guerra. Às vezes a gente esquece do que está escrito em 2 Crônicas 7. Sedes fortes e corajosos. E mais ainda, o que diz no 8, com eles
está o braço da carne, mas conosco, o Senhor nosso Deus. Essa passagem, ela se refere ao período de guerra humana, no sentido de um país guerreando com outro, de um rei contra outro. Nós guerreamos todos os dias guerras espirituais. Todos os dias nós acordamos com a certeza de uma vitória e o inimigo se levanta para buscar uma estratégia para nos atingir. E todas as vezes que a gente se torna fortes e corajosos, nós envergonhamos as astutas ciladas do inimigo. Nós colocamos ele no lugar dele, que é debaixo dos nossos pés. Nós derrotamos todas as armadilhas que ele prepara para a gente. E a gente segue para viver novas vitórias em Cristo Jesus. Hoje é culto de Santa Ceia. O mês de junho acabou. Iniciamos um novo mês e junto com ele um novo semestre. As guerras vão continuar vindo. Eu acho que eu já cheguei, pastores, numa situação que as guerras já não me assustam mais. Mas não foi fácil. Não foi fácil. E hoje eu levanto todos os dias com uma certeza que eu não posso baixar a placa. Como é que eu baixo a placa? Quando, por causa de uma situação que surge, eu deixo de fazer a minha devocional. Quando, porque eu atrasei, porque eu acordei atrasado, porque dormi um pouco mais tarde, eu deixo de ler a Bíblia de sair de casa. Quando eu tomo atitude dessas, eu baixo a placa. Eu vi logo fácil. A Bíblia nos ensina que ao nosso redor estoquei. Quem lembra? Que está ao nosso redor? Ao nosso redor, os anjos do céu. Mas ao redor tem quem? O inimigo. E ele fica rodeando, tentando achar a brecha. O significado de brecha no vocabulário, no dicionário, significa pequena passagem. Não precisa ser uma grande passagem. Brecha é uma pequena passagem. Sabe quando você tem essas janelas mais antigas de madeira? Ela tem frestas, que são parecidas com brechas. São espaços entre um local e outro, onde a luz passa. E a nossa vida espiritual é assim. E a palavra de Deus vem nos alertar. Ela vem nos alertar para que a gente, nesse novo mês, nesse novo semestre, feche as brechas. E seja vigilante. Vigie a boca, vigie os pensamentos. Aí vocês vão me dizer, mas pastor, o pensamento inimigo não tem acesso, verdade. Mas tudo que você alimenta no pensamento, mais cedo ou mais tarde, você vai fazer em atitudes. Você vai fazer em comportamentos. Você vai agir, você vai fazer algo que o seu pensamento vai acabar mostrando o que é que está guardado lá dentro. E não brinquem. Não achem que Satanás é bom, porque ele não é. Mas conosco está o braço do Senhor. Mas esforçai-vos. O reino de Deus é conquistado à força. E a guerra representa isso. A conquista. Todas as vezes que um reino ele era sucumbido, a outro reinado, havia situações que era muito normal naquela época, tipo trazer os espólios. Mas os irmãos já ouviram aqui nesse altar pregações falando de como Deus muitas vezes ordenou que não fosse trazido espólios da guerra para que não contaminasse a cidade. E quando havia desobediência, o preço a se pagar era alto. Então, meus filhos, estar em guerra não é para a gente se sentir coitadinho, não é para a gente ficar prostrado chorando. Eu ouvi uma vez e não esqueci mais. Na luta, você pode chorar, você deve, porque tudo que você já tem adoece sua alma. Mas tem um tempo para todas as coisas. Tem o tempo de chorar, o tempo de se levantar e de enxugar essas lágrimas e caminhar para a vitória. Porque se você ficar prostrado, só lamentando, oh meu Deus, por que o Senhor permitiu isso? Queridos, Ele permitiu porque algo Ele vai acrescentar. Você precisa desse entendimento, porque senão você fica prostrado só na lamentação. A lamentação puxa para quê? Murmuração. E murmuradores desagradam o coração de Deus. Porque quando a gente murmura, a gente tira Deus da posição de rei e coloca ele em segunda posição. E ele não negocia o lugar dele com ninguém. Então, estar em guerra
é estar em um momento de habilitação para viver coisas novas. É para você saber que o Deus que você serve lhe diz, ó, preste atenção e guarde essas palavras. Se precisar, escreva ela no papel e coloque no lugar do espelho, que todo dia você olha. Quando a guerra se levantar, você vai dizer, seres fortes e corajosos, não tem mais do que dá medo. Às vezes a guerra que está enfrentando dá medo. Pense aí, a notícia de uma enfermidade. Você vai fazer um exame, chega lá, achando que está tudo bem, o médico vem com a notícia que não é tão boa. Assusta. Nós somos humanos. Mas você não pode ficar nessa condição de assustado, amedrontado. Você tem que vir para a palavra, para a segunda crônica, quando diz, sede fortes e corajosos, e não temais e nem vos assusteis por causa do rei da Síria. Esse rei da Síria é o devorador, é o migrador, é o afrontador, é o levante no trabalho, é o levante que às vezes vem na família. É a guerra que do nada você faz, puxa vida, sobrou um vento agora. Que vento terrível! Abalou os alicerces, abalou as estruturas. Mas sedes fortes e corajosos e não tem mais. Nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de uma multidão que está com ele. Porque um há conosco maior do que o que está fora. Então, o Senhor conduz as palavras que vai ser pregado de acordo com o que ele quer trazer para a igreja. Eu não sei o que a igreja estava precisando, mas desde a hora que nós estávamos aqui escolhendo os louvores para abrir o culto, sempre todos os hinos levavam para isso. Como vencer uma guerra, como não se abater, como não se desanimar, como não deixar que o mal se sobressaia no dia da adversidade. O que eu vou dizer a vocês, vai ter dia de bonança, vai, e aproveite e cante. Miriam, quando adorou a Deus, ela adorou logo depois de uma grande guerra. E não foi uma guerra que foi travada de 24 horas, de um mês, foi uma guerra de uma vida de escravidão. Então tem um momento de cantar, tem um momento de celebrar, e celebre mesmo, e cante mesmo, e dance mesmo na presença do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Mas no dia mal também cante, no dia mal também adore. Quando você não conseguir orar, só cante, porque os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Eu vi recentemente uma reportagem falando que os anjos não são como nós imaginamos. A gente imagina assim, seres de uma perfeição belíssima, né? Algumas pessoas imaginam anjos com asas. E o que traz na palavra, como descrição da pessoa de um anjo, são de seres que não tem como a gente definir a forma, mas a magnitude, a presença é algo forte relatado na Bíblia. E se a minha Bíblia, ela diz que ao meu redor tem anjos, e se vocês não sabem, existem miríades, sabe o que é isso? Miríades é o nome usado para milhares de anjos ao nosso redor. Milhares. E a gente tem que aprender a enviar dia após dia. Eu vivi uma experiência recente, eu já havia estudado algumas coisas a respeito, e confesso aos irmãos que não busquei, né, o respaldo bíblico para saber se tinha um sentido lógico. Mas eu já havia estudado que existem determinados horários no dia onde as trevas, elas atacam em maior incidência, que é pela manhã, logo cedo, né, por volta das 6, 7 horas, ao meio-dia e à meia-noite. E eu já vivi por 2 vezes uma experiência que para mim foi marcante. Eu cheguei para almoçar, estava em casa, e nesse que eu cheguei, estava cantando. Eu tenho esse hábito de chegar em casa, vou fazendo as coisas, quando eu não ligo a televisão e algum culto, eu estou cantando e fazendo algo, adorando. E aí eu comecei a me sentir muito mal, do nada. Aí eu parei assim na cozinha e disse, gente, era uma sensação estranha, sabe? Como se fosse parar tudo, o coração parar, dificuldade de respirar. Aí eu, na hora eu lembrei, porque eu olhei para o relógio, era meio-dia e alguma coisa. E eu não parei. Eu continuei a andar na cozinha, eu estava preparando o almoço, e comecei a repreender em nome de Jesus. E eu disse, olha, Satanás, ainda nesse horário, seja que você usa para tirar vidas, para provocar acidentes, para trazer tragédias, maior, meu Deus, que é dono de todas as horas. Então, no nome de Jesus, você vai sair, não vai me atingir, não vai fazer eu me sentir mal. E agora eu Senhor. Creio no
Eu estou dizendo, não levou um minuto, sumiu tudo. Não parecia que eu estava sentindo tudo que eu estava sentindo. Então, a gente precisa aprender a usar as armas espirituais, porque senão a gente vai ficar aqueles bebês que crescem, se tornam adultos, mas continuam bebês. Eles caminham, mas como bebês. E aí Deus tem coisas grandes para entregar, ministérios aqui que estão parados, porque vocês não estão se posicionando nas guerras que vocês vivem. E esses ministérios precisam se mover, porque tem vidas aí fora, tem vidas nas famílias de vocês, esperando vocês se levantarem. E a vida passa muito rápido. Na quinta-feira eu trouxe a palavra e eu falei aqui. Outro dia, Nicole tinha 2 anos sentada aqui. Cadê a Luísa que bem sabe disso, né, Luísa? Nicole apontando toda, sentada aqui 2 anos. Tá, Nicole já passa. E passa muito rápido. Agora, o que é que você vai escolher? Hoje vai ser só mais uma Santa Ceia, que você teve um tempinho para vir na casa do Senhor. Hoje eu tomei Santa Ceia mês passado. Então eu vou lá esse mês. Como se fosse uma empresa bater um cartão. Só para a sua consciência ficar tranquila, ou você vai se posicionar como homem, mulher, jovem, chamado para guerrear guerras em nome do Senhor Jesus. Quando Caleb precisou da guerra, Deus deu a ele a orientação. E não poderiam ser muitos, vão ser alguns. Porque não é a multidão que nos diz quem está preparado. É a forma como você caminha, é como você encara o ministério, é como você encara a sua vida com Cristo. Então, mês de junho começou, segundo semestre está começando, e você vai continuar caminhando como você caminha, porque o caminhar de cada um, só Deus conhece. Só eu sei as minhas guerras, só vocês sabem as guerras de vocês. Mas você vai escolher o quê? Você veio aqui nessa noite para ouvir o quê? Dar glória a Deus e aleluia é muito bom, mas você tem que dar glória a Deus e aleluia todo dia, até no banheiro, tomando banho, você tem que dar glória a Deus e aleluia. Você não pode esperar vir só na igreja para você dar glória a Deus e aleluia. Você não pode esperar só estar no culto para dar glória a Deus e aleluia. Porque toda glória, toda honra, todo louvor é dado a Ele. Porque dele, para Ele, por Ele são todas as coisas. Então que hoje, muito de Santa Ceia, ou seja, só mais um culto. Guerras, entenda, eu e você vamos continuar vivendo. Mas a mesma Bíblia que diz que nós vamos enfrentar guerras, ela diz que seja forte e corajoso. E a gente vai vencer todas elas. E que o Senhor tem excelente. Tem rios transbordantes para as nossas vidas. Tem bênção de fartura, de saúde. Para mim, para vocês, para a família de vocês. E quando eu falo em família, eu não estou falando só pai, mãe, filhos, não. Eu falo avós, tios, parentela, primos, agregados, genros, noras, sogros, netos. Agora você tem que se posicionar. Está na hora de você se movimentar. Você é uma engrenagem importante daquilo que Deus tem para fazer na sua família. E se Ele ainda não fez, algo você precisa se movimentar. Tem algo que precisa ajustar. Tem algo que precisa voltar para o lugar. O seu prazer de vir na casa de Deus se perdeu. Volta no joelho. Faz um jejum. Jejum é para nos ajudar a estarmos fortalecidos nas lutas. Não espere somente a igreja aqui em jejum. Para mim aí a campanha. Não espere só a campanha, não. Faça você os seus desafios com Deus. Provai e veja que Ele é bom. E assim eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem deu com força? Amém. Glória a Deus.